Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pelo seu ministério, pela sua família. Deus, guarda a vida dele, guarda o seu ministério, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo a vida dele. E tudo aquilo que ele preparou, ó Pai, através do Senhor para ministrar aos nossos corações, que o Senhor traga mais unção, poder, graça, Senhor, para ministrar as nossas vidas, ó Pai. Queremos sair daqui, ó Pai, com um novo milagre do Senhor sobre nós. E eu tenho certeza que o Senhor estará usando o teu filho nesta manhã para falar conosco. Muito obrigado. Entregamos a vida dele, o ministério dele, a família dele em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4, né? O milagre da filha de Jairo. Nós preparamos um videozinho e nós queremos então convidar a igreja para estar assistindo esse vídeo e logo em seguida nós vamos estar ministrando, ok? Não pensem que eu vim para trazer paz ao mundo. Eu não vim para trazer paz, mas uma espada. Eu vim para semear a discórdia entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, os inimigos do homem. Serão membros de sua própria família. Vocês podem dizer, deixamos nossas coisas e nos tornamos seus seguidores. E eu lhes digo, aquele que deixou sua casa, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado 100 vezes aqui na terra e herdará o reino de Deus. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas se um homem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, eu lhes digo, ele lhe salvará. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então não queiram construir tesouros na terra, onde crescerá ferrugens e traças, e os ladrões o quebrarão para roubá-lo. Construam tesouros no paraíso, onde estarão seus tesouros quando também estiver seu coração. Meu nome é Jairo. Sou um dos mais velhos da sinagoga daqui. Minha filhinha está morrendo. Eu lhe imploro, coloque suas mãos sobre ela, para que fique curada e viva. Leve-me a ela. Ele está chegando! Vejam, ele chegou! Ele trouxe o homem de Nazaré. Mestre, sua filha está morta. Pobre menina. Não chore, pois ela não morreu. Apenas dormiu. Quem é você para vir aqui nos contradizer? Nós vimos que ela morreu e você não. Calma, Tomé. Calma. Talita cumi.
Levante, minha menina. Dê algo para ela beber. Oh. Ela está viva! Ela está viva! Ela está viva! Rabino, eu quero me desculpar. Eu não sabia quem era o senhor. Pensei que a menina estivesse morta. Ela estava morta. Eu vi com os meus próprios olhos. Não acredita no que não vê, Tomé? Acredito. Às vezes eu acredito, mas acontece alguma coisa. Turva a minha mente. E eu não sei. Para duvidar tanto, você tem que ter certeza. E tenho. Então venha comigo. Devo deixar o meu trabalho? Sim. Jairo, você deixaria um de seus criados ser meu discípulo? Com prazer, mestre. Fico feliz por ele. Você está em dúvida se vai me seguir, Tomé? Não. Quero dizer, eu creio que não. Essa narrativa da história do milagre da filha de Jairo está relatada nos 3 evangelhos. E cada um dos autores dos evangelhos está no evangelho de Mateus, está também no evangelho de Marcos e também no evangelho de Lucas. O autor da nossa revista optou pelo texto de Marcos, que Marcos é muito rico em detalhes. E ele, então, pontua algumas coisas que talvez os outros evangelhos foram mais superficial na análise ou na descrição do milagre. Mas isso não invalida o milagre. E eu queria pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias. Eu quero ler um texto complementar, que está lá no capítulo 5 de Marcos. A revista traz até o versículo 36. E nós vamos ler do versículo 37 até o versículo de número 43. Amém? Marcos 5, do 37 ao 43. A palavra de Deus diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz.
Então entrou-lhes e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônito. Ele deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? O milagre que está relatado aqui, e essa revista é uma oportunidade muito grande de nós, avaliarmos todos os milagres que estão relacionados. Se nós fôssemos pensar em como relatar todos os milagres do Senhor Jesus, seria impossível. E o que Ele quer de cada um de nós é exatamente saber como é a nossa fé. Tem uma coisa muito importante quando Jairo define, e eu quero abordar aqui algumas coisas sobre Jairo. Jairo era o líder, como está lá na nossa revista, lá na introdução. Jairo era líder de uma sinagoga. Foi um homem que abandonou tudo, até mesmo seus conceitos religiosos, e se dispôs a ir até Jesus em busca de uma solução para a enfermidade de sua filha. Então, ele como líder, o que a sinagoga, ele como líder da sinagoga, o que a sinagoga representava naquele tempo, naquela localidade, naquela cidade? Alguns comentaristas dizem assim, que Jairo era uma das pessoas mais influentes daquela localidade. Para que a gente possa entender essa descrição da sinagoga, ela no domingo, no sábado, ela era o local de estudos da ministração da palavra de Deus, dos ensinamentos, da leitura do livro da lei, dos salmos e dos profetas. E quem estava lá fazendo todo o exercício dessa atividade era Jairo. Ele quem era o responsável por fazer essas ministrações. E a sinagoga ainda tinha um desempenho na vida da sociedade. Aí de segunda a sexta, ela era a escola e era também o tribunal, porque ele como sacerdote, ele tinha essas funções ele era um magistrado. Então ele era a autoridade. E aí, quando ele se depara nessa circunstância, que ele precisava de cura para sua filha, quando ele era procurado por todas as pessoas da localidade para rezar pelas pessoas, para orar pelas pessoas, de apresentar soluções para as pessoas, de trazer ensinamento para as pessoas, e agora ele está de frente com uma situação que ele não tem como resolver. Aí, e ele como sacerdote, o que é que ele já tinha ouvido falar do Senhor Jesus, ele conhecia a existência do Senhor Jesus, mas ele como um religioso, como um fariseu, que era a religião daquela época predominante, eles faziam era não dar crédito àquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Agora, como que um homem investido dessa autoridade, investido dessa postura de líder, aí agora ele precisa de tomar uma decisão na vida dele. Mas ele não perde tempo para tomar a decisão, e ele resolve então sair e ir ao encontro do Senhor Jesus. Agora, o que representa, para um líder desse,
porque ele tinha um colegiado que estava com ele. Ele tinha mais pessoas que trabalhavam com ele, e não tinha como ele criar um disfarce lá, né? Talvez colocar uma peruca, talvez colocar uma barba, para que ele chegasse aonde Jesus estava. E outro detalhe, aonde Jesus estava, sempre tinha multidão. Então não tinha como ele chegar lá e estar sem identificação, porque todas as pessoas iriam saber que era ele quem estava lá. E uma coisa interessante que a revista aborda é que ele, nessa postura, nessa autoridade, ele tinha todos os recursos disponíveis para ele. Ele poderia ter os melhores médicos daquela localidade, dinheiro para que ele pudesse levar a filha dele para no especialista, ou em qualquer circunstância. Isso não era nenhum empecilho para a vida dele. Mas tudo aquilo que ele faz não gera resultado. E aí, quando ele define a busca do milagre, e ele vai até o Senhor Jesus, e ele chega lá, e no versículo de número 22, a palavra de Deus diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E aí o Senhor Jesus responde no versículo 24, ele fala assim, e o texto fala, e ele foi com ele. E aí então, no primeiro instante, nessa busca do milagre, parece que estava tudo tranquilo para Jairo, né? Ele foi lá, ele humilhou, ele não preocupou com as consequências dessa busca no Senhor Jesus, ele não preocupou com a sua reputação, ele não preocupou com aquilo que as outras pessoas iam falar a respeito dele, porque ele tinha um objetivo, e o seu objetivo era alcançar a cura da sua filha. E a única pessoa que podia resolver o seu problema era o Senhor Jesus. É a única pessoa que podia resolver o problema de Jairo, e é a única pessoa que continua podendo resolver o meu problema, o seu problema, os nossos problemas. Mas quando nós vamos buscar um milagre, aí pode ter alguns impedimentos no caminho. Aí o Senhor Jesus sai, e o texto fala que grande multidão comprimiu o Senhor Jesus. E aí, lá no meio daquela caminhada, o que acontece? Aparece outra pessoa que também precisa de um milagre, que foi a lição de número 2, né? Que esses textos estão intrínsecos um com o outro, está intercalado. O milagre da mulher com fluxo de sangue fica dentro do milagre da filha de Jairo. E aí, qual que não era talvez a expectativa que começou a passar no coração de Jairo? Como que é que ele poderia reagir, ou como que é que nós podemos reagir, ou vamos reagir com as coisas nos nossos tempos atuais? Jairo poderia falar assim: mestre, olha, eu sou o líder da localidade, a minha filha está lá prestes a morrer, essa mulher não está morrendo. Mas o Senhor Jesus, com aquele ato de bondade, de misericórdia, a mulher vem. Por quê? Porque a mulher também tinha uma fé. Jairo tinha uma fé. A fé dele qual que era? Ele falou assim: olha, mestre, por favor, eu preciso que o senhor vá lá em casa e toque na minha filha, porque se você tocar, ela vai sarar. Mas olha como que era a fé da mulher do fluxo de sangue, e que deve ter sido muito bem ministrada. Eu não estava nessa aula, mas a mulher do fluxo de sangue, ela falava assim: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado, né? E aquela multidão vai, e ela consegue passar, e ela toca, e aí o Senhor Jesus vê que dele saiu virtude, aí ele para, né? Ele para,
e ele então indaga sobre aquela situação, e aí nós podemos tentar fazer uma avaliação como está o coração de Jairo, né, aflito, e aí o Senhor Jesus faz a pergunta, vocês conhecem bem o texto, e aí, quando ele termina, ele está terminando, aí chega um dos oficiais da sua casa e fala assim, não adianta mais, já passou da hora, sua filha já morreu. Sua filha já morreu. Mas o Senhor Jesus é interessante que ele ouve tudo que está falando em volta dele, né? É muito bom a gente saber disso, que tudo que está acontecendo, ele ouve. E ele não deu ouvidos àquilo que o oficial veio falar, mas ele fala novamente para Jairo, Jairo, tão somente crê. Tão somente crê. Sabe, é isso que você, que eu, que nós como igreja precisamos, porque o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. E Ele opera milagre na vida de cada um daquele que crer. Eu não posso crer para você. Eu posso estimular você a crer. A Bíblia fala que se você tem fé, tenha-na para ti mesmo. Então, a fé é que é esse grande propulsor desse milagre. A fé é que é o grande propulsor de você crer. E dentro dessas, eu queria abordar alguns outros critérios da fé. A Bíblia descreve um centurião. Olha como que é essa questão de você pensar alguma coisa, né? A Bíblia descreve esse centurião e ele fala assim, Senhor, tem um dos textos que fala que ele nem foi falar com o Senhor Jesus, porque ele não considerava nem digno de ir aonde que ele estava. Mas o texto de Mateus fala que ele foi. E aí ele chega lá e fala que um servo dele estava doente. E aí o Senhor Jesus, imediatamente, antes dele falar nada, o Senhor Jesus fala, não, eu vou com você na sua casa. Aí ele fala assim, não, Senhor, eu não sou digno do Senhor ir na minha casa. Basta que o Senhor dê uma palavra, e o meu servo será curado. Né? Aqui nós deparamos então com Jairo, que na ideia dele, ele precisava de ir lá e tocar na filha. Na ideia da nossa irmã do fluxo de sangue, ela precisava só de tocar. O centurião, o Senhor Jesus, precisava só de liberar uma palavra. Só uma palavra. Né? Qual que é as nossas necessidades? Você quer que Ele venha e toque em você? Ele vai vir. Você quer só você tocar nele? Você pode tocar nele. Você quer que Ele libere só uma palavra para a sua vida? Ele vai liberar uma palavra para a sua vida, para o seu pedido, para aquilo que você precisa. E ainda tem um outro tipo de fé que eu gostaria de abordar com a igreja. Tem uma mulher cananeia, que está lá registrado também no livro de Lucas. E essa mulher cananeia fala uma coisa, não, tem Mateus, perdão. Mateus 15, no versículo 28. E essa mulher cananeia tinha uma filha que era possessa. E ela vai ao encontro do Senhor Jesus. E os cananeus, né, em toda aquela estrutura daquele tempo, eles eram o povo que estava fora do projeto de Deus. Né? O Senhor Jesus era de propriedade dos judeus. E ela vem então atrás dele, né, e fala, todo mundo conhece essa parábola. E aí o Senhor Jesus fala para ela que não é lícito tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? E ela fala assim, não, mas os cachorrinhos alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí o Senhor Jesus responde para aquela mulher assim, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Então, o que é que nós podemos
E o que é que nós temos, que nós podemos fazer com que isso possa nortear as nossas vidas? O Senhor Jesus, Ele quer que você tenha uma experiência real com Ele. E essa experiência real com Ele não quer dizer que exista um modelo. Não tem um modelo. Não tem um modelo. Existe um princípio. E nós precisamos de andar por princípio. E o princípio é que você creia. O princípio é que para você crer, você tem que ter fé. Né? E Paulo descreve a questão da fé como uma coisa muito interessante, né? Hebreus 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza que elas existem. Então, o autor da revista ele põe o esboço em 3 tópicos. Eu queria chamar a atenção de vocês. Ele faz um esboço e ele põe Jairo, o líder de uma sinagoga, que está descrevendo o ponto 1, 1.1.2, 1.3. Depois ele põe Jairo alcançando o milagre. Aí tem 2.1, 2.2, 2.3, está aí na revista de vocês. E depois ele põe o terceiro ponto, ele põe desafiando o poder da morte, que também tem o 3.1, 3.2 e tem o 3.3. Mas ele põe aqui na abertura, ele põe uma coisa que chamou muito a minha atenção, que ele põe os objetivos da lição. O pastor Roberto leu os objetivos da lição a hora que ele estava aqui. O primeiro objetivo é informar quem era Jairo e o que implicava ele ir até Jesus. Então, quando nós tomamos uma decisão, nós vamos andar contrário daquilo que o mundo está falando. Quando nós tomamos a nossa decisão de seguir o Senhor Jesus, nós vamos andar na contramão daquilo que o mundo fala. E aí ele põe no ponto 2, mostrar a qualidade da fé que Cristo almeja ver em nossas vidas. Qual é a qualidade da fé que tem sido gerado no seu coração? E aí ele põe no ponto 3, ensinar, eu quero colocar aprender, que Jesus age no tempo certo e que Ele é tão surpreendente quanto poderoso. Porque se nós fôssemos analisar pelo nosso tempo, nós poderíamos então começar a interpelar com o Senhor Jesus lá quando Ele para a caminhada, né, e falar: Senhor, por favor, olha, é urgente, precisa de ser agora, tem que tomar essa atitude agora. Mas Ele é o Senhor do tempo. E aí acontece uma coisa muito interessante, é que quando Ele chega lá naquela casa, já estava tudo alvoroçado, porque para aquelas pessoas não tinha mais nenhuma possibilidade. O tempo já tinha passado. E aquelas pessoas todas ali falando, e o Senhor Jesus, Senhor absoluto. É interessante a gente pensar num aspecto, né, como a sinagoga ou os fariseus preocupavam com o Senhor Jesus. Ele era conhecido de muitas pessoas, e ao mesmo tempo também tinham muitas pessoas que ainda não conheciam o Senhor Jesus. É como nos dias de hoje, né? Muitos de nós conhecemos o Senhor Jesus, sabemos o que Ele faz, sabemos o que Ele opera, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E é exatamente isso que nós precisamos de fazer, é com que as outras pessoas possam conhecer o Senhor Jesus através das nossas vidas. Aí quando ele chega lá na casa de Jairo, e aí passa todo aquele incidente que nós já lemos, nós vimos no vídeo ali que eu pedi para apresentar para a igreja, mas acontece uma coisa muito interessante. O Senhor Jesus manda cessar o barulho, ou manda parar as vozes, Ele manda todo mundo sair daquele local.
Sabe por quê? Porque essas vozes são as vozes do mundo para tentar atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a nossa caminhada, e nós precisamos de ter esse entendimento da graça de Deus, que quando nós nos propomos a fazer, nós precisamos de parar de ouvir aquilo que o mundo fala, porque o que o mundo fala não é condizente com aquilo que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Não é condizente para os projetos de Deus para as nossas vidas. Então tem um pensador que ele escreve que o homem, quando ele está de joelho, ele está na melhor posição. E o cristão de joelho, ele está de pé. Essa é a ideia que nós precisamos. E quando eu imagino que esse texto de Jairo, ele é muito rico, né? Nós poderíamos ficar aqui só com o ponto lá, 1.1 só, quando ele põe, deixando de lado a religiosidade. Se nós fôssemos falar só sobre esse tópico, nós poderíamos gastar todo o tempo da nossa aula. Então, ele é um texto rico, e eu gostaria de aproveitar o tempo aqui com vocês, de estimular cada um de vocês para folhear a revista na sua casa. Você vai gastar mais ou menos 30 minutos durante a semana para você ler o texto, para você ver os comentários, para você ver os pontos que essa equipe que elabora a revista preocupa em colocar nas nossas vidas. E se nós fizermos isso, a ministração vai ser mais fácil, aquilo que for abordado aqui vai ser mais assimilado por você. E muitas vezes nós sabemos que há uma dificuldade muito grande no nosso tempo. Nós não conseguimos separar um tempo para a gente ler, nós não conseguimos separar um tempo para que a gente possa analisar aquilo que está na palavra. Então, a revista tem uma capacidade muito grande para melhorar a nossa fé, e é exatamente essa a expectativa do autor ou da equipe que elabora a revista, e também do professor que estiver ministrando aqui na frente, né? Para que tenha até um TPC lá no finalzinho da revista, né? Isso é um termo moçambicano. Então, tem um TPC lá, tarefa para casa. Tem 5 perguntas lá, para que você possa responder essas 5 perguntas. E se você tiver, né, feito um estudo da revista, você não precisa de preparar talvez como professor, você não precisa talvez de gastar um tempo, mas é só para você estar reiterado daquilo que está sendo ministrado. Porque muitas vezes, né, como esse milagre, ou como os milagres, ou como os ensinamentos na palavra de Deus, o que acontece nas nossas vidas? Nós somos da mente muito esquecida. Tem uma ministração, o pregador fala de um texto, e ainda bem, né, porque a palavra de Deus tem essa capacidade, de se renovar a cada dia, de renovar a cada manhã, de fazer nova a cada uma das vezes que você estiver examinando essa palavra. Mas se nós estivermos fazendo uso permanente, nós vamos a cada dia ter a oportunidade de aprender e ter a oportunidade de saber que esse nosso Deus, Ele preocupa com você. Sabe, Ele está interessado na sua vida, Ele está interessado em saber qual que é os seus sonhos, a sua expectativa. Ali aquele vídeo que a gente viu, de um momento de tristeza, de tudo apagado, tudo, aí em seguida vira festa. Por quê? Porque aonde o Senhor Jesus chega, Ele muda tudo. Aonde o Senhor Jesus chega, Ele muda, Ele transforma. Amém? Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos de desenvolver essa fé nas nossas vidas. Agora,
Qual que é essa maneira? Qual que é a fé que você tem? Então, de qualquer maneira que for essa fé, você precisa de saber que o seu Deus, Ele importa com você. O seu Deus está atento a tudo aquilo que passa na sua vida. O seu Deus está atento para operar o milagre que você precisa para fortalecer a sua vida, para fortalecer a sua fé, para fortalecer a fé daqueles que estão próximo de você. E aí então, essa é a grande oportunidade de você aprender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é um dos temas que a gente tem trabalhado com a nossa igreja em Moçambique. Se tem alguém que não me conhece aqui ainda, eu sou missionário da sua igreja lá em Moçambique. Eu e a minha amada estamos ali, pastora Natália. Então nós somos os missionários de vocês. E nós temos trabalhado em Moçambique com essa definição. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? João 15, 16. João 15, 16. A palavra de Deus diz assim: que não fostes vós que me escolhestes, mas antes fui eu quem vos escolhi, para que vades e dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Amém? Então, eu falei em verso, Perdão. É 16, 15, 16. 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Essa é o que está nesta versão. Então, a palavra de Deus nos incentiva a buscar o milagre. Buscar o milagre. Nós precisamos de fazer isso todos os dias. Nós precisamos de ter essa consciência de que, se nós não buscar, ele não vai acontecer. Você vai continuar precisando, o Senhor Jesus vai estar disponível para atender, mas se você não buscar, não vai mudar nada. Você tem que buscar. Então, quando você se dispõe a buscar o milagre, aí os outros ingredientes já estão prontos, porque o milagre existe e o dono do milagre está pronto para atender você. Ele está pronto para atender aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa. Então, quando nós tomamos essa iniciativa, nós estamos caminhando na direção de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos muitos milagres lá em Moçambique. Todos os dias. Moçambique é um milagre de Deus. Essa que é a verdade. A Catedral da Família, estar lá, é um milagre de Deus. O trabalho que está sendo realizado lá é um milagre de Deus. Quando nós temos a oportunidade, vocês podem ver pelos vídeos, de quando nós chegamos em Moçambique a primeira vez, e como está a igreja, Catedral da Família em Moçambique, hoje. Sabe? É algo incrível. Talvez vocês já ouviram, eu vou ficar mais na frente aqui um pouquinho, e eu quero encerrar com esse testemunho lá de Moçambique. Talvez essa revista, você usa ela durante o período da ministração, e depois você pode deixá-la guardada lá no... Não que você vai destruí-la, mas deixa ela lá na estante arquivada. Eu quero falar que essa revista,
tem uma importância muito grande lá em Moçambique. E o testemunho que eu quero falar... Oi? Tudo bem? João Pedro. Esse é o nome do meu primeiro netinho. E esse também é neto. Amém? Então nós temos um testemunho de um homem lá em Moçambique. Hoje ele é pastor. Esse homem é um exemplo de vida, é um exemplo de fé, é um exemplo de dedicação. Pastor Salmo e a pastora Cássia estiveram lá em Moçambique, nós tivemos o congresso, terminou o congresso, ele voltou para a localidade dele, e durante a vinda do pastor Salmo para cá, chegou aqui no dia 11, ele saiu de viagem na outra semana e foi visitar a família dele, que mora em outro estado, que tem 7 anos que ele não visitava a família. Em uma semana, ele abriu mais uma congregação da Catedral da Família, lá em Moçambique, em Zambésia. Já deixou o terreno compro, a madeira pronta e os irmãos trabalhando para a construção da igreja. Agora, como que foi a conversão desse homem? Esse homem, no mês de agosto de 2011, eu fui fazer uma visita numa localidade, nós fomos fazer um culto para os trabalhadores daquela localidade. Esse testemunho já foi falado aqui muitas vezes, mas eu quero enfatizar por causa da revista, por causa da ministração. E a esposa dele deu à luz naquele dia, é dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto. Agora já completou, vai completar 4 anos agora. 4 anos. Então, aquela senhora, a placenta não recolheu, não tem estrada, não tem transporte. E aquele homem, então, a hora que nós terminamos o programa, nós fomos lá, numa localidade, para ver os hipopótamos. Quando nós descemos, aquele homem veio correndo, procurando se a gente podia fazer um favor para ele, que era trazer a esposa dele para a cidade. E eu falei para ele que sim. Procurei se tinha como o carro chegar na casa dele. Ele falou que não tinha, mas que ele ia lá e pegava a esposa dele, se eu podia esperar. E eu falei que esperava, e ele falou assim, ele ajoelhou e falou assim: papá, o senhor vai me ajudar? O senhor vai me esperar mesmo? O senhor não vai embora quando eu sair para ir buscar minha mulher? Eu falei, não vou. E nós ficamos esperando, e passou uns 30 minutos, ele chega lá banhadinho de suor, carregando a mulher dele, e uma outra senhora carregando o bebezinho. Nós colocamos aquela mulher no carro, e viemos para Odondo. São 75 quilômetros de terra, é mais ou menos 3 a 4 horas para fazer esse percurso. E quando nós chegamos lá, eu não tinha nenhuma Bíblia, eu dei uma revista da escola dominical para ele. Era a única coisa que eu tinha no carro naquele momento. Eu dei uma revista da escola dominical. Aquele homem não sabia ler, tá? Ele era analfabeto, ele não sabia ler. Ele recebeu a revista. No outro dia, nós fomos lá no hospital. Natália providenciou um kitzinho do enxoval para aquele bebê. A doutora veio no Dondo para atender, não foi preciso nem dela ir à beira. A doutora veio e atendeu. No outro dia, de manhã, eles já podiam ir embora. E aí, quando nós chegamos lá, ele falou assim: olha, papá, o senhor salvou a vida da minha mulher e salvou a vida da minha filha. Eu queria que o senhor desse o nome para minha filha. Aí ele pegou a revista e falou assim: escreve para mim o nome da minha filha, porque o senhor é pai dela também. Eu fui, peguei, a nossa filha caçula é do mês de agosto. Eu peguei e falei: agosto, Maressa. Peguei e coloquei o nome de Maressa, escrevi Maressa na revistinha e entreguei a revista. Passou 11 meses, aquele homem voltou lá para casa.
E nesse período a gente tinha contato, a gente continuou falando. Sempre que ele ia, ele ligava. E sempre que a gente tinha oportunidade, a gente encontrava. Passou 11 meses. Aquele homem aprendeu a ler na revista da escola dominical. Ele não tem luz. Então ele pegava a lanterna do celular dele e punha sobre a revista à noite, para ele ir lá, usando o método que ele aprendeu, para ele aprender a ler. E ele chegou na nossa casa no mês de julho de 2012, e ele falou assim: eu vim aqui hoje porque eu quero ser pastor da Catedral da Família, e eu vou montar uma igreja lá na minha localidade, porque o povo precisa, e eu entendi por que eu encontrei com o Senhor naquele dia. Amém? Então aquele homem, o nome dele é Pastor Assani, e nós vamos ter o privilégio ainda de trazê-lo aqui um dia, para que ele possa testemunhar isso aqui na igreja, para você saber, para você entender o que a fé pode fazer na vida de uma pessoa. Ele é tão simples nas colocações dele. Ele fala assim: olha, papá, eu vou orar para que o governo do Brasil possa ainda ajudar você mais nesse trabalho aqui, porque é o governo do Brasil que tem que ajudar você. Então um homem recebe uma revista da escola dominical, aprendeu a ler. Hoje, lá em Amacanguere, nós temos 5 igrejas. Ele é o pastor da localidade. Temos 5 igrejas. E pastor Salmo lembrando, qualquer assunto que você abordar com ele, ele fala assim, ó, se você estiver falando dos filhos, ele fala assim, ó, lá em Provérbios 22:6, a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se desviará aos passos. Se ele está aconselhando um casal, se precisar de alguma coisa, no aconselhamento ele fala assim, lá em Provérbios 11, versículo 1 e 2, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. E qualquer assunto, não é um ou outro assunto, não, porque aquele homem tem uma paixão, aquele homem é apaixonado, aquele homem serve de motivação para qualquer um de nós. Simples. Ele era, quando ele nasceu, ele ficou doente, a mãe dele fez um voto, porque a coisa mais comum, mais característico é de fazer voto, né? Por causa das crenças, das coisas naturais daquele país. Então a mãe dele foi lá e consagrou ele a um curandeiro. E o curandeiro então falou para ele o seguinte, que ele nunca podia cortar o cabelo dele, a não ser com o curandeiro. Quando ele converteu, quando ele foi para tomar a postura de pastor, aí ele chegou para mim, e todos os nossos pastores falavam, como que você anda com um homem de rasta? Que é quando deixa o cabelo crescer, fala rasta. Isso é sinônimo de alguém que faz as coisas erradas, é sinônimo de quem não tem compromisso, é sinônimo de quem é marginal. E aí ele chegou sem eu falar nada, ele falou assim, papá, talvez o senhor preocupa porque que meu cabelo é grande, mas eu quero contar para o senhor por quê. Porque quando eu nasci, aí ele repetiu a história, eu nasci, aconteceu isso assim, a minha mãe me consagrou, e eu cortei uma vez o meu cabelo sem estar lá no curandeiro, passei mal, tive que ir lá, ele falou assim para mim, ó, dessa vez você não morreu, mas se você cortar uma próxima vez, você vai morrer. Aí eu sentei com ele e falei, Assani, a palavra de Deus fala que quando você recebe o Senhor Jesus, você é uma nova criatura. E a palavra de Deus lá no livro de Salmos, no Salmo 91, nos versículos 9, 10 e 11, a palavra de Deus é definida quando ela fala que mal nenhum
mal nenhum chegará até a nossa tenda, arma nenhuma forjada contra nós prosperará. E falei com ele ali, ele falou assim: o senhor pode orar comigo, papai? Perfeitamente, orei com ele. Ele não avisou, não falou nada, ele saiu, foi lá na cidade e rapou a cabeça dele. E hoje ele usa a cabeça só rapada, que é o normal. E é a primeira vez que a família dele, que a mãe dele tomou conhecimento agora. Ele chegou lá, né, e ela tomou conhecimento que ele não mais tinha o cabelo grande. Pois é, 4 anos depois que ele cortou, agora que a mãe ficou sabendo. E aí ele chegou lá e falou: olha, né, mamãe está muito feliz por eu ser pastor, ela quer falar com você. E aí passava o telefone, ela não fala o português, ele ficava lá traduzindo o que ela estava tentando, mas pelo menos ela queria cumprimentar e ouvir a nossa voz. Amém? Qual é o milagre que você quer para a sua vida? Qual é o milagre que você precisa? Sabe, eu não sei. E eu também não preciso saber. Mas tem alguém que sabe. Sabe, tem alguém que sabe. E Ele quer atender você. Ele quer cuidar de você. Meu irmão, o milagre só pode ser alcançado através da sua fé. Como que você crê? Você crê como a mulher do fluxo de sangue? Você crê como Jairo? Você crê como centurião? Você crê como a mulher cananeia? Eu quero dar uma oportunidade para você. Se você quer alcançar, se você quer ser tocado, se você quer tocar, se você quer receber uma palavra, eu quero convidar você para vir aqui à frente. E nós vamos estar orando, encerrando a nossa palavra. Se você aceita esse desafio de buscar, pode vir aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Seja qual for a sua necessidade, é o que eu falei, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei aquilo que você está precisando, mas eu sei sim que esse Deus, o Deus do impossível, Ele não esqueceu de você e Ele não vai esquecer jamais, porque Ele tem um compromisso com você. Ele está aqui hoje para ouvir, para passar, para tocar em você. Ele está aqui para que você possa tocar nele. E eu quero convidar os nossos pastores, pastoras, para estarem aqui à frente. E nós vamos orar, vamos abençoar a vida de cada um desses nossos irmãos, porque esse é o momento. E você tenha no seu coração essa convicção de que o Senhor Jesus está aqui para tocar em você, para auxiliar você, para ajudar você, para dar a força que você precisa, para fazer com que você não ouça o mundo, que você não ouça aquilo que impede você de depositar a sua fé e a sua confiança em Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, ó Deus, por cada um dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, que entenderam, ó Pai, Senhor Deus, o propósito do Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do milagre presente. O Senhor é o Deus que muda. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que gera vida. O Senhor é o Deus que traz esperança nos nossos corações. O Senhor é o Deus que traz esperança naquele coração desesperançado, no coração aflito. O Senhor é quem acalma as águas. Ó Deus, o Senhor é quem acalma o mar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós, ó Pai, Senhor Deus, aqui agora liberamos uma palavra profética de bênção do Senhor, de graça do Senhor, do agir do Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que todas as pessoas, toda a tua igreja, todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos assistem, sejam agora visitados, sejam impactados pela presença do Senhor, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor é o grande Deus. Pai, que o Senhor continue gerando nos nossos corações, ó Deus, o sentimento
ó Deus, de qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos sim, ó Pai, essa palavra de bênção, de vida, de agir, do mover do Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível e todas as nossas causas estão diante do Senhor, porque é só o Senhor quem pode resolvê-las. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.